Estamos aqui com o Vitor Rocha, que é CEO da BeUp, empreendedor e que fala sobre desenvolvimento, vai contar um pouquinho hoje para a gente da sua história. Seja muito bem-vindo, Vitor. Luciane Quedo, muito obrigado pelo convite, parabéns por esse programa maravilhoso que eu tenho certeza que vai contribuir com as pessoas que estão em casa buscando, a melhorar as suas finanças, entender um pouco mais de como vocês podem fazer, como que elas podem fazer melhores aplicações. Parabéns, muito feliz por estar aqui. E nós muito felizes por ter você aqui com a gente. Ótimo. A gente está vivendo um momento muito difícil, um momento de pandemia, uma crise sanitária, uma crise econômica. E o endividamento está chegando a índices alarmantes. Quando a gente olha, a Confederação Nacional de Comércio soltou uma pesquisa agora sobre endividamento, 66,7% das famílias estão endividadas. É muita coisa. E eu queria que você contasse um pouquinho como que você lidou com isso, Vitor, porque hoje você está aí, bem-sucedido, com anos de carreira, mas sempre foi assim? É uma longa jornada. Hoje eu estou com 38 anos e nem sempre foi assim, Estamos no momento, mesmo em meio a essa pandemia, estamos caminhando bem, a empresa está muito bem e eu passei por um momento assim da minha vida. Eu não tive uma educação financeira, desde pequeno, não tive isso. E quando eu comecei a entender o que era ganhar dinheiro, ao mesmo tempo que eu ganhava, eu gastava. Então eu cheguei no momento da minha vida, aos 23 anos, no fundo do poço. Eu tinha uma dívida de mais de 50 mil reais, que hoje seria, eu acho que muito mais de 100 mil reais. Tinha uma filha pequena, morava no fundo da casa dos meus pais. E eu me lembro de uma cena que eu recebi um cheque devolvido de R$1,50. Um cheque seu, que não tinha fundos. Que não tinha fundo. Ou seja, como que eu passei um cheque de R$1,50? Pois é. Para começar. E não tinha fundo, E realmente eu não sabia lidar com as finanças, eu não tinha ideia, Eu realmente gastava muito mais do que eu ganhava, não poupava. Eu não tinha, mas eu queria mostrar para as pessoas que eu tinha, eu lembro que eu comprei um carro uma vez, era até um Corsa Sedan, que na época era um bom carro, Era um Excelente. carro, assim, eu era jovem, então eu queria aquele carro preto, comprei e financiei a perder de vistas, perder de vista, não tinha dinheiro para pagar as parcelas, acabei perdendo o carro na época. Então eu acho que esse tipo de comportamento acontece na vida das pessoas, Elas quererem talvez mostrar aquilo que elas ainda não têm, para agradar talvez as pessoas que não precisa ser agradado, para mostrar um status. Então eu passei por muito disso. Isso era muito comum, Na primeira vez que eu comprei o meu carro, também foi um Corsa, mas era um Corsa bolinha, 1997, eu tinha 19 anos. E quando eu comprei esse carro, eu simplesmente não tinha dinheiro para nada. Eu não tinha dinheiro sequer, gente, para emplacar o carro. Eu comprei o carro e não sabia que tinha que emplacar, licenciar, Achei que era só o carro. E tudo que eu ganhava, Vitor, era comprometido com a parcela do carro e com a faculdade. Então eu tinha que pagar a parcela da faculdade, o carro, e o que sobrava mal dava para eu comer. Então às vezes assim, eu tinha que optar, ou eu comia um lanche ou eu tomava Coca-Cola. Naquela época o lanche, a Coca-Cola custava R$1, simultaneidade não dava, gente, era ou um ou outro, era bem complexo, E eu penso que talvez isso seja porque a gente foi ensinado desde cedo. A educação financeira não era presente, na nossa vida. E veja quando a gente fala do porquinho, por exemplo, do cofrinho. Você vai lá, faz uma economia, guarda tudo no cofrinho e depois você leva o cofrinho, vai até o shopping e gasta tudo. Quebra o cofrinho, Quebra o porquinho e gasta, exatamente. E se chegar lá, não deu dinheiro, o que a gente faz? A gente completa para os filhos ou, quando criança, pedia para os pais completarem. Sim. E você acha que esse ciclo foi o que aconteceu com você? Você chegava e ganhava e gastava? Eu nunca ganhei, na realidade, Minha família não é uma família de posse, Minha mãe é dona de casa, meu pai, hoje ele é aposentado, mas ele foi mecânico. Eu não tive grande, uma vida na minha infância de posses, Mas eu tive dois cenários. Eu observava os meus avós, que gastavam mais do que podiam, Depois que a minha avó faleceu ainda, a gente recebia ligação, até hoje às vezes recebe uma ligação ou outra, de carnês que estavam atrasados, Então eu vi esse endividamento,
né, essa falta de controle nos investimentos. E o outro lado eu vi os meus pais, muito econômicos, né? Eles eram muito, muito econômicos. Inclusive, é muito engraçado que meus pais sempre ganharam abaixo da média, né? Ou tiveram uma vida mediana, mas eles têm posses hoje, eles têm casa de aluguel, mas porque eles pouparam muito, né? Então, eu tive esses dois cenários na minha vida. Eu acredito que a educação financeira na infância faz toda a diferença. Sim. Eu converso muito com a minha filha sobre isso, né? Às vezes tem que dar uma puxada de orelha, inclusive, né? Mas na minha infância eu não tive essa educação. Eu nunca conversei disso com meus pais. Eu nunca tive uma orientação. Não tinha mesada também. Então, tudo que eu ganhei eu realmente tive que construir. Eu tive que buscar, eu tive que trabalhar e fazer acontecer, desde os 14 anos. O que os meus pais forneceram para mim foi o básico. Casa, alimentação, escola, educação, né? Mas dar o dinheiro na minha mão, eu nunca tive isso. Sim. E você trouxe um ponto importante aqui, né? Na maioria dos lares, a gente acaba não tendo esse assunto discutido abertamente. Até quando a gente vai ter uma relação amorosa, muitas vezes a gente conversa sobre o nome dos filhos, onde vamos morar, né? Como que vai ser a casa, que cor que será a parede, azul, amarela, branca. Mas a gente não fala como é que vai ser para pagar as contas, quem vai pagar o que é que a gente vai fazer com o dinheiro excedente, onde vamos passar as férias. E aí a gente acaba tendo um sério problema, porque são pessoas com educações diferentes que vivem juntas e precisam organizar aquilo ali. E Vitor, você tem uma história muito interessante, porque você foi pai solo, criou aí a sua filha sozinha, e eu imagino que tenha muitas dificuldades para criar um filho sozinho. É muito normal, muito comum a gente ouvir aí de mães que fazem isso, mas você foi pai em voo solo. E a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Não saiam daí. Estamos de volta. Vamos continuar falando sobre dinheiro? E agora o Vitor vai contar para a gente um pouquinho de como é lidar com a educação financeira em casa, tendo uma filha adolescente e cuidando dela hoje sozinha, né, Vitor? Como é que foi toda essa história? Conta um pouquinho pra gente. Muito bem. Eu cuido dela há 4 anos, né, sozinho. A mãe dela faleceu de câncer, teve um glioblastoma multiforme, nível 4, né, faleceu em 45 dias. Uma pessoa incrível. E de 4 anos pra cá, mora eu e ela e o Max, que é um golden, né, um cachorro. Lindo. Lindíssimo. E moramos juntos. E eu me preocupo muito com a educação financeira dela, né? Ela recebeu uma pequena herança da mãe e ela sempre me pergunta, né? Pai, quando eu vou ter acesso ao meu dinheiro? Eu falei assim, por enquanto não é seu dinheiro, ele é seu, mas ele está comigo, né? Então eu estou administrando ele para você. Então ela sempre fica preocupada, ela sempre conversa e uma preocupação que eu tenho é realmente para que ela dê valor ao dinheiro. Sim. Porque muitas vezes eu percebo assim, ela tem muitos amigos que torram, né, dinheiro, recebem até uma mesada e gastam mais do que deviam e o pai acaba complementando. Então eu sou muito rigoroso, inclusive já recebi vários conselhos até da própria Luciana que aqui está, né, sobre isso e eu tento da melhor forma possível dar alguns conselhos que muitas vezes eu não tive sobre a administração financeira. A importância de poupar, a importância de não brincar com cartão de crédito, né? Apesar dela não ter, mas ela já sabe, fazer uma cotação, né, de quando for comprar. Eu vou dar um exemplo que aconteceu hoje, inclusive, né? Ela está colocando aparelho. Sim. Então a dentista pediu para ela fazer uma cotação para fazer uma radiografia do dente. Então ela ligou numa clínica e já me passou o valor. Eu falei, você ligou em mais quantas? Ah, não, estou com preguiça. Eu falei, tudo bem então. Então se eu achar uma mais barata, né, então a gente vai fazer, mas você vai pagar. Ela, não. Então já ligou. Né? Então essa conscientização, né, de economia é muito importante. Sim, mas eu penso que já tem conceitos importantes aí, de conversar sobre dinheiro, de fazer um orçamento e deixar que ela se envolva. E essa questão, né, da bancarização é algo muito importante. Como que você fez para ter essa reserva de segurança inicialmente e como você faz quando você precisa usá-la? Muito bem. Primeiro que eu não preciso usá-la. Que bom. Eu busco não precisar, eu nem penso nisso. Eu penso sempre em ganhar mais e eu criei o hábito de fato de poupar pelo menos 10%. Quanto você poupa hoje? Você falou em pelo menos 10. Quanto que é hoje? Uns 40%, assim. 40%, que legal. 45%.
aproximadamente. Tudo que eu recebo de todas as entradas. E isso também é válido para a empresa. Depois eu descobri que a empresa também era um organismo vivo. Que a gente pode... o fluxo de caixa que mata uma empresa, né? O que mata a empresa não é a falta de dinheiro, é o fluxo de caixa, é o desencaixe, assim como na nossa vida pessoal. Exatamente. E aí eu criei esse hábito para a empresa também. Então, as minhas empresas hoje, elas são saudáveis, né? Que legal. Então, ela tem o hábito também de poupar. O segredo entrou no caixa, 10% no mínimo não te pertence. Você precisa tirar isso, fazer um pagamento aqui, deixar ele de lado, fazer uma aplicação, investir com a Luciana, fazer alguma coisa com esses 10% e ele é intocável. Você faz isso primeiro. Entrou o dinheiro, você já tira. Antes de pagar qualquer pessoa. Já era, né? Já era. 10% não te pertence. E aí você vai criando esse hábito, cria esse hábito, e esse fundo ele vai aumentando, e eu chamo esse fundo de imã. Por quê? Porque é algo mágico que acontece. Quando você tem o dinheiro guardado, você fica mais seguro assim, seguro de si. Você acredita mais no poder da economia, de poupar. Você começa a gostar desse processo, porque é uma delícia. É muito mais gostoso você poupar do que você gastar. Só que você só descobre isso depois que você faz. É verdade. E isso que o Vitor falou é super importante. Essa segurança para você não precisar ficar numa situação tóxica, numa relação tóxica que pode ser uma relação amorosa ou pode ser uma relação assim de trabalho, né? Aquele chefe que te maltrata, aquele trabalho que você não gosta e que você precisa ficar ali pelo dinheiro. Tudo isso ajuda muito, ajuda nesse processo. E eu quero aproveitar, eu trouxe uma dica aqui de livro, que é o livro Na Raça, que é um livro que vai contar a história do Guilherme Benchimol e de como ele fez para criar esse império que é hoje a XP Investimentos. É bem legal, depois me digam o que acharam da leitura. E isso, né, Vitor, tem a ver com esse momento, porque a gente está vivendo um momento difícil, de pessoas que estão sofrendo, que perderam o emprego, que estão numa situação bastante delicada. E como que a gente consegue mudar isso, né? De enxergar oportunidades nesse momento tão duro? Muito bem. Primeiro é poupar, né? Falamos bastante sobre isso, acredito muito nessa filosofia. Então, não importa como você esteja hoje, né? O importante é que você comece a poupar de fato. Hoje, né? Não esperar. Agora. Hoje. Comece a cortar gastos supérfluos, enfim, contas que talvez não façam sentido, quebra o cartão de crédito e começa realmente a poupar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ganhar mais. E aí, é inevitável, funcionou para mim, funcionou para muitos amigos. Eu sugiro que a pessoa venda ou empreenda, né? Que os dois têm muita sinergia. Então, o empreendedorismo é algo transformador. As vendas, e qualquer pessoa tem acesso a isso, qualquer pessoa pode vender, né? Desde que seja de forma muito idônea. É totalmente possível e é algo disruptivo, é algo que traz grandes faturamentos, liberdade financeira para a pessoa. Sim, e nessa pandemia a gente viu muitas pessoas que descobriram ali um dom, um talento que estava lá escondidinho dentro do coração, né? E que perceberam que era um dom monetizável, que, por exemplo, podiam fazer bolos, fazer sobremesas, lecionar e ensinar ali as crianças que passaram para a forma online de educação, ensinar um instrumento musical. Então, realmente tem muitas formas de nós tentarmos aí abrir, né, a boca do jacaré, abrir a mandíbula, que é ganhando mais dinheiro e acaba sendo algo muito importante na estratégia. Exato. Eu acredito muito, inclusive, voltando, acredito muito nisso. Inclusive, já posso falar da BIUP ou não? Pode, ele está perguntando se pode falar da BIUP. Posso falar do que a gente faz na empresa ou não? Posso? Tá. Acredito muito nesse conceito, inclusive dentro... Só ajuda ele no corte, né? Vai, agora... Acredito muito nisso, né, Luciana? E dentro da minha empresa, BIUP, nós temos uma rede de franquias e nós temos treinamentos para os franqueados sobre administração financeira, né? Então, nós conscientizamos o nosso franqueado, que é um empreendedor, a realmente a poupar, a administrar melhor as suas finanças, a tomar cuidado, né, com gastos supérfluos e principalmente a vender mais, né? E o projeto
é que esse franqueado ele também conquiste o seu primeiro 1 milhão em 5 anos. Essa filosofia de 1 milhão em 5 anos, a gente dissemina dentro da rede, porque eu acredito, aconteceu comigo e é possível na vida de qualquer pessoa. Que legal.